Pessoal, vou demonstrar aqui uma forma de fazer uma automação para buscar em outra entidade todos os cards que estão vinculados à entidade atual que você está. Qual que é o intuito aqui? Eu estou em orçamento e eu tenho um negócio. Tá? Eu quero buscar todos os produtos vinculados a esse orçamento, que é uma SPA, onde é o mesmo negócio. Tá? Então eu tenho este orçamento e na SPA Produtos Vinculados eu tenho 3 cards. Poderia ter só 1, 10, 5, nenhum, que seja. Mas eu quero levar lá para o orçamento todos esses cards. Se eu utilizar a automação obter informações do item da SPA, ele só traz para a gente o primeiro item. Ele só traz um e o primeiro ID. Tá? Só que eu preciso trazer todos. Então, nesse caso, a gente precisa fazer um loop. Mas tem que tomar cuidado com o loop para não travar e trazer o que é certo. Ele tem que trazer o ID 2, depois o ID 4, depois o ID 6. E assim por diante. Como que é feito a automação? Ela tem um loop. Eu coloquei um loop nela, uma variável para limitar, para não chegar a 1000 e não travar o sistema. Então, meu limite do meu loop poderia ser o true, poderia estar o verdadeiro. Só que ele acaba rodando 1000 e dá uma travada. Então, eu criei uma variável, tá? E eu falei que para rodar enquanto o limite loop for menor do que 50. Então, sempre que rodar ali, ele já vai somando mais um. Porque nesse caso aqui é sempre bem abaixo de 10, tá? Não chega nunca a 50, então eu coloquei um limite. Então, o que acontece? Quando eu entro no loop, eu vou procurar o item, então obter informações do item da SPA, beleza? Então, eu estou procurando do produtos vinculados, que é lá da minha SPA, onde o ID do negócio dela seja igual ao meu negócio. Então, lá eu tenho o ID do negócio, então mesmo o ID do meu negócio. Tá? E o ID que eu localizar lá seja maior do que o ID atual. Beleza? Ele é configurado logo abaixo. Ou seja, por enquanto ele é vazio, ele é 0. Então qualquer ID que eu achar vai ser maior. Então o primeiro obter vai dar certo. Tá? Ele vai trazer para a gente o ID. Então quando eu localizar, nesse caso aqui naquele teste, ele vai trazer o 2. Então ele achou um produto, ele vai vir para a esquerda. Ele vai pegar aquele valor, ou seja, o ID, no caso o nosso 2, e vai colocar na variável ID atual. Vai comentar aqui sobre a questão de debugar e vai ter outras coisas que eu vou fazer. E vai somar aqui o mais um no meu limite loop. Ele vai descer, como é o loop, ele vai voltar e agora ele vem no obter de novo. Qual que é a diferença agora? No meu filtro. É a mesma coisa, buscar o mesmo ID do meu negócio, mas agora o ID que eu buscar lá tem que ser mais do que o meu ID atual que eu acabei de capturar, no caso 2. Então ele não vai trazer o mesmo card anterior. Ele tem que pegar um acima, no caso que ele vai buscar o 4. Então ele vai achar o 4, né, porque é acima do mais 2, vai rodar, vai colocar o 4 na minha variável, vai fazer o que eu preciso e desce. E depois no próximo obter vai ser o 6 e assim por diante. Ele sempre vai buscar um a mais. Tá? Então assim a gente consegue buscar em outra SPA um card vinculado. Eu vou voltar para a primeira etapa, que é onde está aquela automação. Olha só, achou 2, depois achou 4, depois achou 6. Porque ele vai sempre procurar um maior do que o anterior que eu busquei. Então, eu primeiro pego 4, depois 2. Depois não, agora tem que ser maior do que 2. Ele achou o próximo e assim por diante. Quando ele não localiza nada, né, ele retorna naquele meu obter vazio. Beleza? Então, o que acontece aqui? Quando ele retorna vazio, não localiza nenhum mais. Ele vai vir para a direita. Tá? Aí no limite loop eu já coloquei o máximo, que é 50. Aí ele já sai do loop, por isso eu comentei ali para debugar. Então aqui a gente consegue fazer esse tratamento, buscar em outra entidade com o looping, mas esse macete do ID atual, beleza? Sempre coloco aqui e na busca eu tenho que buscar um maior do que o meu ID atual. É um pouquinho complicado, mas isso aqui aparece em alguns clientes bem chatinhos, em algumas automações. Então a gente acaba sofrendo para criar, mas depois fica manha, tá? Tem até umas outras formas também, mas nesse caso aqui, como o card continua na etapa, fica um pouquinho mais chato. Quando o card sai, fica fácil também. Beleza?